Então, com a mão no coração, eu tenho algumas mensagens e respostas para algumas pessoas aqui. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O que ninguém consegue ver, o povo de Deus consegue ver. O que ninguém consegue entender e discernir é revelado ao povo de Deus. O Espírito sonda, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. E Ele faz o quê? Ele nos revela. Porque o Espírito Santo, Ele habita em nós. É por isso que um cristão cheio do Espírito Santo, com uma consciência do Espírito, ele não é pego de surpresa. Ele vai sendo conduzido pela palavra. E ele vê o desfecho, a conclusão das coisas. Porque o Senhor vai anunciando. Então, Ele chega e diz para mim, e fala, olha, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem mente imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Quem ama o Senhor? A Bíblia diz, Jesus falou, que são aqueles que obedecem a sua palavra. Então, essas pessoas que temem o nome do Senhor, elas recebem revelações porque, mas Deus o revelou a nós. Deus revela essas coisas extraordinárias, mas Deus o revelou a nós por meio do seu Espírito. Por meio do Espírito Santo, essas coisas incríveis são reveladas a nós. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Ele vai, ele sonda e ele revela aqueles que amam a Deus. E o que eu percebo quando eu estou orando, quando eu estou meditando em algo que o Senhor me dá, o tempo todo eu percebo a mesma coisa. Eu sinto esse cheiro de mudança, de restituição. Na ceia, no encerramento, o Senhor me deu uma direção para pessoas que precisavam de algo impossível. E eu criei naquilo, de todo o meu coração, eu liberei. E fui mais ousada dentro do que o Espírito me impulsionava a fazer. Que ainda naquela noite, eu receberia notícias de acontecimentos impossíveis. E eu recebi. E na segunda eu recebi. No domingo eu recebi 4 mensagens. Na segunda eu já acordei com mensagens. E não parou mais. Por quê? Porque quando uma palavra ela é liberada, ela tem um poder de se realizar.
Esse é o ponto que muitas pessoas perdem os moveres. Porque algumas têm aquela mentalidade ou de que não é para mim, ou de que não tem como, e elas não dão vida ao profético. Porque tudo, a Bíblia fala que Deus não faz nada sem antes anunciar através dos seus profetas. Quer dizer, a palavra vai vir antes daquilo acontecer. Mas a palavra pode chegar para uma pessoa e não mudar nada na vida dela? Óbvio, a Bíblia está cheia de acontecimentos em que pessoas creram e absorveram e que também não creram e deixaram passar. Quantas que inclusive perderam a vida porque não quiseram ficar com a palavra de Deus, perderam o destino. E quantas que viveram. Eu sempre trago aquela palavra da sunamita, em que ela investe no ministério de Eliseu, Eliseu querendo honrá-la, porque nós sabemos que ninguém pode dar mais que Deus. Se ela fez algo pelo profeta, ela estava fazendo para Deus. Então, Deus vai trazer uma recompensa para essa pessoa, ainda que ela não quisesse. E então Eliseu pergunta se ela quer que ele interceda junto ao rei, algo. Ela, não, está tudo certo. E o Geazi então fala para ele, olha, eu percebo que ela não tem filho, o marido dela já é idoso. Então o profeta, veja que ele trouxe uma perspectiva para ele. Preste bem atenção nisso. Quem levou para ele foi o servo, um dado que ele não tinha. Ou ele não percebeu. Ela não tem filhos e o marido é idoso. Ele imediatamente fala, chama ela para mim. Eu vou entregar algo para ela. Ele entrega. Ele fala que nessa mesma época, no ano seguinte, ela teria um filho. Ela fala assim, Senhor, não me iluda. Ali ela solta o que ela sempre sonhou. Então ele libera uma palavra para ela. Aquilo, quando veio aquele dado, ele creu. Então é isso. Eu vou liberar uma palavra para ela. Você vê que o Espírito tocou, libera isso. Ele libera. Ela imediatamente assusta, porque era algo que estava guardado, mas que talvez ela não esperava mais. Mas ela crê e ela pega. Quando ela pega, o impossível acontece. O que nunca tinha acontecido, o marido dela já era idoso. Então, tudo levava a crer que ela ia terminar os dias dela sem viver aquele sonho. Mas quando o profético foi liberado, a palavra foi liberada, um homem de Deus liberou a palavra e ela pegou, aquilo criou vida. E eu já contei para você de quando eu estava sofrendo todo tipo de pressão para desistir daquela ideia que as pessoas consideravam maluca, de vencer o problema da epilepsia, que o Murilo foi diagnosticado com os meios naturais.
e eu decidi pelos métodos sobrenaturais, eu volto depois de um dia de ouvir até um conselho do meu pastor, que eu falo respeitosamente, foi o que ele acreditou naquele momento. Jamais acredito que ele era um homem de Deus, um homem santo, mas que faltou nele, ele não conseguiu atingir aquela fé. E eu chego em casa, eu peço uma palavra para Deus, muito aflita, como que então eu estou errada. E o Senhor me dá aquela palavra, verdadeiramente Ele levou sobre si todas as enfermidades e pelas suas feridas fomos sarados. Quando Ele me deu aquela palavra, foi o profético, sendo liberado para mim, ó, se você crê nisso aqui, é com isso, é isso que você vai ter. Eu criei na palavra que foi liberada para mim. E eu continuei firme naquela decisão. E o testemunho está aí. Então, eu posso dar para você mais uma que é conhecidíssima. O Vale de Ossos Secos. O Senhor leva o profeta numa visão e mostra um vale cheio de ossos. E pergunta para ele, esse vale pode reviver? Ele fala, tu sabes, quer dizer, o que o Senhor liberar, eu vou crer e eu vou me mover de acordo com a sua liberação. Então, o que ele fala para ele? Então, profetiza, fale com os ossos. E Deus foi descrevendo o que ia acontecer à medida que ele falasse com os ossos. O Senhor descreveu para ele antes. Fala com os ossos, porque vai acontecer isso e isso. Ele creu. Ele pegou a palavra e ele fez. O profético foi liberado. Ele absorveu e ele liberou. E o que diz a Bíblia? Que quando ele começou a profetizar, um barulho como de chocalho começou a acontecer e os corpos foram sendo formados novamente. Os ossos foram se tornando pessoas, mas não tinha espírito. Então o Senhor vem e fala para que a obra fosse o quê? Terminada. Então ele vem e fala o quê? Profetiza. Para que o espírito entre nos corpos. Deixando bem claro, eu nunca deixo uma coisa inacabada. Eu começo e eu termino. Eu começo e eu termino a obra. Mas como que isso acontece? Uma palavra liberada. E quando eu creio nela, é quando esse poder, eu creio no poder que há nela. E então é quando eu vejo esse poder fluir. Então, quando se você recebe uma palavra, mas você está cochilando, é um negócio que não acredito nisso, óbvio. Se você não acredita, realmente não vai acontecer. Não é para você. Só é para quem acredita. Não adianta uma pessoa dizer que ela quer algo. Querer é uma coisa, acreditar é uma outra coisa. Eu tenho que querer e acreditar e me mover dentro dessa fé.
É aí que eu vou ver a ação poderosa de Deus. Então foi revelado a nós através do Espírito. As coisas grandes que Deus quer fazer só são reveladas para o seu povo, revelada a nós por meio do Espírito. Ninguém vai ver. Só aqueles que estão cheios do Espírito. Então, se você está aí e diz que quer, espera aí, será que Deus já não liberou palavras para você, mas você não acreditou? Você não pegou? Você não fez uso daquilo? Eu não entendi bem. Me veio uma palavra, talvez uns 15, 20 dias antes do acidente do Murilo. Então o Senhor falou comigo que eu ia passar por algo, que ia aparecer o fim. Mas que não era o fim, mas o começo de uma nova era, de um novo ciclo para a minha vida. E que ia ser devastador inicialmente, mas ia passar rápido. Vai ser rápido. Eu não entendi. Também, para falar a verdade, internamente eu falei, não. Eu não vou ficar aqui alimentando medo com aflição. Eu tenho que confiar em Deus. Vem aquele acidente. E inicialmente eu não lembro disso. E ali lutando, então o Senhor me traz a memória. E aquilo me deu mais força, porque Ele disse que era um ciclo que ia se encerrar, que se encerraria. E que ia passar rápido. As notícias não eram boas, nada. Eu não vou nem contextualizar, porque você já conhece a história. Mas o ponto é que aquela palavra foi liberada para me dar esperança. Para que no momento eu me lembrasse que não era o fim, mas o começo de um novo tempo, uma nova estação, um novo ciclo. E foi. Foi exatamente assim. Foi exatamente. Aconteceu assim. Então Deus, Ele está anunciando algo aqui para você. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, não desceu. Mente nenhuma imaginou, não desceu o coração. Aquilo que Deus preparou para a sua vida, para aqueles que o amam. Eu acredito que você ama o Senhor. Que você tem buscado obedecê-lo. E Deus revelou essas coisas, não é para qualquer um que Ele revela, mas por meio do Espírito a nós. Aí essa palavra aqui, ó, ela é para alguém. Então vamos a algumas mensagens específicas aqui, ó. Toda vez que Deus me entrega, me dá essa palavra para eu liberá-la, é um estrondo.
E é sempre, normalmente, eu entrego lá na tradução a mensagem. Bênçãos como vinho jorrando dos montes. Então, bênção. Como vinho, vinho representa essa força, essa alegria, esse prazer. Mas no dia do julgamento também vou restaurar a casa de Davi que desmoronou. Deus vai restaurar algo que desmoronou. Vou consertar os buracos no telhado. Tem muitos buracos, está vazando muita coisa, mas Deus vai consertar isso. Substituir as janelas quebradas é uma reforma completa. Enfim, reformá-la para que fique como nova. Deus vai reformar a sua vida. E não sei mais o que você espera, se é seu casamento, sua família, e vai deixar como novo. O povo de Davi será forte outra vez e vai dominar o que sobrou do inimigo, Edom, e ainda todos os outros debaixo do meu julgamento soberano. É o decreto do Eterno, ele vai fazer. Então, Deus fala, o meu povo, o povo de Davi será forte outra vez e vai dominar sobre o inimigo. Então, você vai ser forte, muito forte, forte outra vez, significa que você já teve nessa condição de força, de forte. E você vai dominar sobre o inimigo que ainda resta. E é verdade, agora não vai demorar muito. É o decreto do Eterno. As coisas vão acontecer tão depressa que sua cabeça vai girar. Vai ser difícil até de assimilar os acontecimentos, muitos e rápidos. Uma coisa depois da outra, uma definição atrás da outra. Vocês não vão conseguir acompanhar a rapidez. Eu sei que não é todo mundo que crê em mensagens assim, que já viveu isso pelo menos uma vez, uma coisa atrás da outra, definições. Mas tem gente que vive constantemente definições uma atrás da outra. Mas tem alguém aqui que pode dizer que essa palavra já se cumpriu, que você, pelo menos uma vez, você viu tudo que você precisava acontecer, uma após outra na sua vida? Levanta a mão para mim. Aí, ó, dá vontade de tirar o cinto. Quando você dá palmadas, quando você desacredita porque tem um problema. A igreja inteira levantou a mão. Inteira. Isso significa que você sabe que isso pode acontecer. Você sabe. Você tem conhecimento de causa. Você sabe que isso é possível. Então, como? Que por causa de um problema, você esquece de experiências tão fortes como essa e se deixa levar, como que não vai acontecer de novo. Como não? A palavra está sendo anunciada. Veja que eu dei uma introdução para abrir a sua mente sobre o que acontece quando uma palavra é liberada e você pega. Então, vamos terminar isso aqui. Tudo vai acontecer de uma só vez, e para qualquer lado que vocês olharem, verão bênçãos. Bênçãos como vinho jorrando dos montes e colinas. Vou consertar tudo de novo para o meu povo, Israel. Eles reconstruirão suas cidades arruinadas. Vai reconstruir cidades arruinadas. Plantarão vinhedos e tomarão bons vinhos.
vai beber do melhor vinho. Cultivarão suas hortas, vai ter um pomar. Quando fala horta, o jardim na Bíblia, está muito relacionado mais a um pomar mesmo, a um plantio de muitas árvores frutíferas. E comerão verduras frescas. Eu os plantarei, vou plantá-los na sua terra. Deus nos planta onde nós devemos estar e frutificar. Lembra que ele pega uma árvore e planta junto às águas? Nunca mais serão arrancados da terra que dei a eles. Quer dizer, quando Deus nos coloca num lugar, não é para sermos arrancados. Nós é que muitas vezes nos arrancamos de lá, nos precipitamos com decisões insensatas. O Eterno, o seu Deus, diz isso. Então, bênçãos como vinho jorrando dos montes, é o que Deus tem para você. Isso não é forte? O Senhor fala com alguém, ele diz exatamente assim: você está enchendo as talhas. Lembra de João 2, do primeiro milagre de Jesus? Então, é importante você lembrar do texto que você vai entender. Você está ainda no tempo de encher as talhas. E o Senhor diz para você, continue enchendo as talhas. Porque em breve Deus vai transformar em vinho. O Senhor vai pegar o que é natural e vai transformar isso em algo sobrenatural, algo além das suas expectativas. Então, continue enchendo, porque vai acontecer uma transformação nessa obra que você está fazendo. O Senhor fala com alguém, você é alguém que está exausto. E aí o Senhor colocou isso bem forte, isso tudo foi hoje bem cedinho. Tem pessoas, então você está exausto. E aí o Senhor disse assim, para dizer para você, tem pessoas que não querem conselho, e sim chamar atenção. Então coloca um basta nisso hoje e deixa nas mãos de Deus. Porque é isso que está te deixando exausto. O Senhor está dizendo que isso tem sido um meio do diabo distrair você, desfocar dos projetos que o Senhor tem para a sua vida. Mantenha-se focado no que Ele tem para a sua vida. E coloca isso que tem deixado você exausto ou exausta, totalmente nas mãos de Deus. Não responda mais a isso. Apenas coloque nas mãos de Deus e descansa. Pode descansar. Não se preocupa, não. Você não tem poder para mudar isso, mas Deus tem. E Ele quer que você descanse nele, faça o que é preciso. Corta isso. E Deus vai agir. Você vai ver Ele agir. Tem alguém aqui ou na transmissão, eu gostaria, por favor, sempre continue me contando, porque isso me ajuda muito, isso me encoraja. Eu não sei se você sabe o que significa a palavra encorajar, significa colocar coragem dentro de uma pessoa. Então, tem algumas pessoas que têm o dom de encorajar. Se você tem o dom de encorajar, continue colocando muita coragem dentro das pessoas. Agora, ouvir testemunhos,
o retorno daquilo que Deus está fazendo é de grande encorajamento, é extremamente encorajador. Isso dá uma ousadia maior. Então, sempre que você compartilha, você traz um encorajamento e uma força maior. Então, o diabo tem dito para alguém que você vai terminar com o seu pai. E o Espírito Santo mandou eu perguntar para você, que pai? Porque quando você se tornou uma nova criatura em Jesus, você agora recebeu a paternidade. Você se tornou filho do Deus Altíssimo. O seu pai agora é o Deus eterno. Então o Espírito Santo pediu para eu fazer essa pergunta para você: que pai? Se você tem permitido que Satanás coloque na sua cabeça que você é o que você acredita, você tem o que você acredita, que você vai reproduzir uma história, automaticamente é isso que vai sair de você. Mas quando você acredita que você é uma nova criatura, filho do Deus Altíssimo, quando você acredita nisso, então você acredita no que o seu Abba está falando a seu respeito. Então é impossível você terminar como seu pai biológico. Porque agora você tem um pai, que é um pai eterno, que é o seu pai, que diz quem você é, que te dá identidade. E quando você acredita nisso, é exatamente o que vai sair de você. Exatamente. Isso é tão forte que uma vez eu ouvi uma história da filha de alguns pregadores importantes que começou a ajudar na limpeza, nas organizações do trabalho que os pais iam fazer. E eu não vou lembrar o nome deles agora, me saiu mesmo cedo, lembrei dessa história, mas não lembro o nome. E aí, quando as pessoas foram lá dizer para ela, não faz isso, você não precisa, vocês são convidados, você é filha dos preletores e tal. Aí ela respondeu, mas isso, e falou o nome da família, é o que nós somos. Eu sou dessa família. Isso é o que nós somos e é o que nós fazemos. Me deixa servir. Nesta família nós servimos. Quando você sabe quem você é, você tem uma cultura, você faz parte de uma cultura. Não vai sair outra coisa de você. E a resposta que você vai dar é sempre dentro daquilo que você acredita. Da cultura dentro. Você faz parte de uma cultura, você carrega uma cultura e você leva essa cultura. Nesse caso, era a cultura de servir. Não tinha essa coisa de sou filho do fulano ou de alguém. Eu tenho uma cultura onde eu sirvo. Então,
Não tem como sair. O que essa menina estava dizendo, não tem como sair outra coisa de mim. Essa é a minha cultura, é de onde eu venho. Não tem como. Tem algo aqui muito importante. A Bíblia fala, deixa claro, que os tesouros de sabedoria estão escondidos em Cristo. E sabe o que mais está escondido em Cristo que a Bíblia fala? Seus filhos, os crentes, os cristãos. Então, se os tesouros de sabedoria estão escondidos em Cristo, está lá em Colossenses isso. Nós estamos escondidos em Cristo, é o que a Bíblia diz. Então, quando uma pessoa diz que ela não tem criatividade, ela está falando com base numa visão natural. E muitas vezes, por conta de não saber ou não acreditar naquilo que está escrito. Porque há uma criatividade inerente ao Espírito, que provém do Espírito. Se eu estou cheia do Espírito, não tem como não sair de mim atitudes criativas. Ainda Jesus disse que a nossa luz deve brilhar diante dos homens para que vejam as nossas boas obras. E muitas vezes nós achamos que essas boas obras são as obras do evangelismo, ou de oração, de intercessão, ou da pregação somente. Mas, na verdade, é tudo que nós somos, o que sai de nós no dia a dia. Se o Espírito Santo habita na minha vida, o que sai de mim não é algo comum. Mas se eu não acredito nisso, eu não dou vazão. Então, essa palavra aqui, estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aí, deixa eu já completar, O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Completo com essa. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Eu me torno suficiente em Deus, o qual nos habilitou. Ele fez o quê? Fez o quê? Fez o quê? Fez o quê? Habilitou. Então põe a mão aqui e diga, ele me, para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. É algo que provém do Espírito, não de algo vazio, morto. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quando um negócio
para na letra, mas quando ele sai e toma vida, isso vivifica, isso traz vida, traz mudanças. Quando eu creio que isso aconteceu, quando eu creio nessa verdade, que eu fui habilitada a fazer aquilo que o Senhor determinou para a minha vida. Quando a Bíblia diz que o Senhor, Ele conhece o fim antes mesmo do começo, então, eu estou olhando para uma obra que não está acabada. Eu estou olhando para uma pessoa que ainda escorrega, erra, oh meu Deus, olha isso aqui, olha esse momento. E Deus já está me enxergando como eu vou terminar. Quando eu acredito nisso, eu confio nisso, eu começo a me alegrar. Porque Deus já conhece o final disso. Ele conhece o final. Então, isso para mim, eu vou falar para você algo que me deu força com a Mariana. A Mariana, eu cheguei a ter momentos assim de eu achar que era um caso perdido. E de eu começar a me esgotar. E eu tive momentos de eu ir orar a Deus e falar, o Senhor me mandou aceitá-la. Porque de início eu não aceitei a Mariana. E eu cheguei para Deus e falei, o Senhor me mandou aceitá-la. E eu não consigo ver. Está tudo errado, ela é ingrata, ela é impulsiva, ela não tem sido boa esposa, ela não tem sido boa mãe. Não importa quantas orações e conversas eu tenho com ela, e quantas vezes o meu exercício de perdoá-la está me esgotando. Algumas vezes, quando eu via o Murilo chegar com o braço arranhado, e um dia eu vi ainda o braço arranhado do braço direito em cima da cicatriz. E ele, normalmente, aí acontecia aquilo, botava uma camisa. Então, aquilo para mim, era assim, estraçalhava com o meu coração. E o Senhor um dia me deu, ela não sabe disso, está sabendo disso agora. O Espírito falou comigo. Você não vê a obra acabada, mas eu tenho um projeto com ela e ela vai te dar muito gosto. Ela vai te dar muita alegria. Então, quando eu estava no meu limite, eu me agarrava àquilo. Você não está vendo a obra acabada. Mas você vai ver. Ou seja, a obra não está acabada, e nem na minha vida, nem na vida dela, nem na sua. É um processo. Mas quando você vê que a pessoa ela não está mais naquele lugar, ela está dando as respostas que Deus está pedindo. Você começa a ver aquela pessoa sendo usada exatamente na sua deficiência, na área que ela foi deficiente. E eu prego o quê? Eu não prego a Bíblia, que eu tenho que vivê-la e vivê-la. Você vai ser testado no que você prega. Toda vez que você prega algo, você vai ser testado naquilo. Então, eu prego sobre família, casamento, eu prego sobre tudo, na verdade. Tudo que Deus me manda pregar, eu prego, sem medo.
Mas isso me custa muito, porque eu vou ser testada. Então, muitas vezes olhar, eu sempre fui muito, né, apaixonada por esses filhos. Enérgica com eles, mas apaixonada por eles. E o Murilo, especialmente, foi aquele onde eu lutei pela vida dele. E aí, de repente, Deus me manda aceitar alguém que agora fere a pessoa que eu lutei uma vida toda para que tivesse vida, saúde. Então, ou eu acredito em Deus, ou eu desabo. Ou eu acredito no que Ele me falou, que Deus não erra. Eu ouvi, eu não sou uma menina na fé, para eu aceitá-lo. E se eu tivesse batido o pé, eu sei que eu tinha vencido a guerra. Essa é a história de quem construiu uma credibilidade. Mas quando Deus falou comigo, eu agi no mesmo dia. Eu aprendi isso com Deus. Então agora tudo leva a crer, ou eu ouvi errado, ou Deus errou, ou eu errei. Tem alguma coisa errada aqui. E aí Deus, um dia para me dar esperança e me ajudar naquilo, Ele me mostrou, Ele falou no meu coração que eu não estava vendo a obra acabada. E que Ele me dava graça para aquilo. E isso, então, eu guardei no meu coração, não falei para ninguém. Eu só guardei. Muitas vezes, quando eu estava entrando no meu limite, eu me refugio no meu quarto e eu luto para trazer de volta as coisas que Deus já me disse. E então aquilo me reabastece. E eu acredito. E Deus foi me mostrando cada vez mais o contexto. Um dia eu cheguei a falar para o Senhor, mas Senhor, aí as pessoas arruinam com a vida delas, o Senhor traz as partes, aquilo que é tão difícil para eu ser um instrumento para ajudar no conserto. E Deus sempre é muito prático assim comigo e rápido. De que lado você quer estar? E não é a primeira vez que eu ouço essas coisas. Então, de que lado você quer estar? Então, Deus colocou, falando especialmente dela, uma pessoa que foi criada num lar disfuncional e que veio totalmente disfuncional. Com tudo atrapalhado. Para ser ensinada nas mínimas coisas. Eu sempre fui uma pessoa muito organizada. A Mariana dá luz, eu levo ela para casa. Um dia eu chego em casa, eu olhei, voltei para trás para acreditar que era a minha casa. Eu nunca tinha visto algo daquele jeito. Como uma pessoa sozinha conseguia, assim, descaracterizar, bagunçar. Tinha coisa em tudo quanto é lugar. Eu fui entendendo a cabeça da Mariana. Era tão bagunçada. Ela pegava um trem, largava ali, ela pegava outro, largava ali. Ela começava um negócio, ela parava, ela não conseguia ir até o fim. Era tudo muito atrapalhado.
Então era um processo. E Deus vai usar alguém. Está entendendo o exemplo que eu estou dando? Então abra isso para tudo. Uma obra inacabada. Mas Deus está vendo terminada. Uma obra inacabada. E Deus está vendo acabada. E que no final, isso vai te trazer um retorno, o investimento que você fez trará um retorno grandioso para a sua vida. Então, Deus te habilitou para qualquer coisa que você julgue impossível de enfrentar e passar. E tudo que ele começa, ele termina. E aí, o que o Espírito Santo concluiu e colocou no meu coração? Que hoje é dia de quebrar os acordos com as mentiras. Porque algumas pessoas fez acordo com mentiras. Têm acreditado em mentiras. E pararam por conta das mentiras. A mentira de que você não é bom para fazer algo, não é capaz. Muitos não terminam algo que começaram porque acreditam na mentira que aquilo não vai fazer diferença nenhuma. E o Senhor disse ao meu coração que aqui tem gente que começou coisas e parou porque acreditou, fez um acordo com a mentira de que não vai fazer diferença isso. Isso não vai fazer diferença, eu vou parar. O medo de não atingir resultado, de não ser bom, de não atingir, e aquilo não virar nada. Chega de manter acordos com medo. Chega, quebra os acordos com a mentira. Talvez você não saiba, Satanás não luta tanto com aquilo que você começa como com aquilo que você termina. Porque se você termina algo, ele sabe o resultado daquilo. Ele sabe. Começar, um monte de gente começa. Mas terminar, então ele vai trabalhar para que você não termine. Agora, a natureza de Deus é terminar o que começou. Deus termina tudo o que começa. Então, a primeira coisa que Ele quer que você entenda nisso aqui é que Ele começou uma boa obra na sua vida, Ele vai terminar. A sua natureza, a natureza de Deus, não é apenas criar, mas terminar. Jesus é o quê? Um consumador, autor da nossa. Então ele consuma. Foi o que ele disse na cruz, está consumado. Quando você está em Cristo, você entende que você tem a natureza dele, então você não começa apenas, você termina tudo que começa. E algumas pessoas têm projetos inacabados, tem decisões que foram tomadas, mas você parou, você desistiu. Deus me deu vários projetos. A Mariana foi um projeto. Deus colocou na minha vida para eu lapidar, trabalhar.
Porque ela precisava de uma referência. Ela não tinha uma referência. Ela precisava de um padrão. E Deus colocou na minha vida para que eu fosse esse padrão. Mas chegou um momento que eu estava cansada, que eu não estava vendo o resultado. Então eu podia descer ao nível dela, ou eu podia permanecer e subir um pouco mais e puxá-la. E continuar lutando para trazê-la para cá. Já que ela começava coisas e não terminava, eu não comecei porque Deus me mandou aceitar e trabalhar. Então eu estou dando esse exemplo, eu posso dar muitos outros. Eu podia desistir. Mas Deus foi me dando esperança através do que Ele falou comigo. Você vê uma obra inacabada, eu já vejo acabada, ela vai te dar gosto. Agora abra o leque. O que você começou e desistiu? Um livro? Um projeto nas redes de evangelismo? Um projeto aqui na igreja e você parou? Deus colocou alguém para você investir, lapidar, ser o padrão que essa pessoa nunca encontrou? O pai, a mãe, que essa pessoa não teve? Qual foi o projeto que você começou, mas você parou? Deus te habilitou. Deus te capacitou para ir até o fim nesse projeto. Hoje, o Senhor tem uma unção, tem uma graça que capacita pessoas a terminarem aquilo que elas começaram. Há uma unção para terminar o que se começou. E você precisa acreditar nisso. O que Deus, o Espírito Santo criativo que é, colocou em você? E você desanimou, fez um acordo com a mentira. Fez um acordo com o medo. Desacreditou. Desacreditou. Feche os seus olhos. Ligue o seu pensamento do céu. Vamos? O que você começou? E você parou. O que está inacabado? E que o Espírito está dizendo: eu te dou unção para terminar. Qual é o projeto? Qual é o chamado? Qual é o lugar? Qual é o feito? Que Deus, foi o próprio Espírito que colocou no seu coração. Mas por algum motivo, você simplesmente soltou. Mas o Espírito Santo chegou aqui para sacudir você e dizer: eu te dou graça, unção para terminar o que você começou. Levanta. Levante-se no Espírito, porque Deus te habilitou. Deus habilitou você
a fazer algo. Que Satanás não quer que você vá até o fim, porque ele sabe o impacto que isso tem. Ele luta com coisas terminadas porque elas são poderosas. Começar para ele não é grande problema, mas ele não quer que você chegue até o fim. Então ele vai lutar para que você faça um acordo com a mentira de que não é bom, de que não vai fluir, não vai ter resultado, não vai servir para nada. Ele vai lutar para você fazer um acordo com a mentira, com o medo. Mas agora o Senhor vem e diz: a minha natureza não é só criar, mas é terminar. E você tem a minha natureza agora. E você hoje vai quebrar os acordos com as mentiras e medos. É hora de terminar o que você começou, o que o Espírito colocou no seu coração. Recansuide manchereca. Recande manchue. Revanchuide. Rebasai. Recansuide manchue de catse. Revansuide mansai. Rebahashai. Recansi. Deus colocou no coração de alguém projetos grandes para o reino. E Deus quer que você avive isso. Porque o reino precisa. E se você hoje recomeçar de onde você parou, projetos que você começou, mas por várias situações, principalmente distrações, você foi interrompendo. Deus vai capacitar você a realizar coisas hoje consideradas tão distantes da sua realidade, impossíveis. Mas você vai ser a peça, o instrumento de Deus para a realização e solução de questões dentro do reino. Levante-se agora e assuma esse lugar como nunca. Recomece de onde você parou. Termina o que você começou. Quem mais? Que começou algo no reino e parou. Quem mais? Que o Espírito Santo colocou algo tão forte, mas você se envolveu com coisas inúteis e se distraiu. Perdeu o foco, olhou para fora. O tempo todo, quando eu oro, o Espírito Santo coloca no meu coração para que eu ore sobre isso, para que pessoas não percam o seu ano, o seu destino, porque estão olhando para fora, estão olhando para os acontecimentos do mundo, e o Senhor está dizendo: não, você não olha para fora, você não olha para pessoas, você olha para mim, olhando para o alto, para o autor e consumador, aquele que termina, olhando para mim. Você olha para mim, é para mim que você olha para mim, é para mim que você olha, e você vai terminar, porque eu sou um consumador. E quem olha para mim
também consuma o que começou. Termina o que começou. O que as suas mãos tiverem que fazer, faça agora. Há uma unção para terminar o que se começou. Termina o que você começou. Termina o que você começou. Vamos, termina o que você começou. Há uma unção que te leva a se levantar e a lutar por coisas que você já tinha desistido. A pegar de volta aquilo que você tinha soltado. A retomar do lugar que você parou. Levanta. Em nome de Jesus. Porque há uma obra grande em andamento. E você verá o que Deus vai fazer. São tantas coisas, são tão grandes, são tão poderosas. E Ele está insistindo e liberando a palavra dEle, porque Ele está movendo a sua fé, para que você não fique no meio do caminho e perca o mover dEle para a sua vida. Levanta. A hora é agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É o hino que nós cantamos agora na abertura. É em nome de Jesus. Você não pode, mas em nome de Jesus você pode. No nome de Jesus você pode. Na força do Senhor você pode. Você pode. Você pode. Em nome de Jesus você pode. No nome de Jesus você pode. Você pode em nome de Jesus. Você pode reviver o vale, os ossos secos. Você pode. Levante-se e fale com Ele agora. Levante-se e fale com Ele agora. Que em nome de Jesus, você está se levantando agora. Você está se levantando agora para retomar de onde parou, para fazer aquilo que você achou que não era capaz, que não podia. Ele está dizendo: você é a pessoa, você é capaz. Eu te escolhi. Levanta. Sai. Aleluia! Enche-me com teu poder, tu és o ar que eu respiro, Jesus. Jesus, Jesus. Retoma! Ocupe o seu lugar! Se posicione com força, com coragem. Deus, através dessa palavra, está te encorajando, colocando coragem em você. Você está sendo encorajado, encorajada. Deus te capacitou para essa obra. Deus colocou algo no seu coração. Aleluia. Deus colocou coisas aqui em corações que são tão grandes, que parecem inatingíveis, inalcançáveis. Mas foi o próprio Deus que colocou isso aí. E Ele está dizendo: avance e creia. Com o projeto certo.
E Deus está te preparando para trazer isso para suas mãos, para você fazer para o reino dele. Você vai fazer mais agora pelo reino dele do que jamais você fez. E o que você vai fazer agora é algo que você nunca imaginou que conseguiria. Tem uma porta que já está aberta. Tem uma bênção que já está do seu lado. É a palavra do encerramento do jejum. Ele quer que ele tem trabalhado para que você o encontre nas Escrituras. Para que você creia nele. Para que você pegue a palavra dele. Se você está aí, e talvez você diga, eu estou com dificuldade, até para orar ainda. Eu quero pedir que o Batalhão da Cura ore por essas pessoas e libere sobre elas essa unção que as cura dessas mentiras, desses enganos, porque é uma unção que capacita pessoas a terminar o que elas começaram. Você tem a unção para terminar o que você começou. Você tem a unção para terminar o que você começou. Deus Ele tem colocado em você uma criatividade, uma capacidade, ainda que muitas vezes você não acredite nisso. Você não consiga ver, porque o que sai são mentiras, são enganos. Mas eu vou orar, e se você precisa de uma imposição de mãos, você vai pedir ajuda, mas você vai terminar o que você começou, porque é uma unção para isso. Você não vai ficar no mesmo lugar. Ó Espírito Santo, eu quebro agora todos os acordos com mentiras, todos os acordos com engano, com medo que essa pessoa fez, porque cedeu para crenças erradas, para enganos e mentiras. Mas eu quebro agora da vida dela as sentenças malignas, as mentiras, os acordos com as mentiras, o medo, os acordos com o medo que tem travado a vida dela. Eu quebro agora, em o nome do Senhor Jesus, e eu declaro sobre ela essa unção que a levanta, a sustenta, a capacita, a prepara, a leva a romper, a joga para frente e leva essa pessoa a cumprir com o propósito, com o destino dela, a terminar aquilo que ela começou, a colocar em ação aquilo que por um momento ela deixou, desacreditou, mas agora receba força, receba vida, receba graça, receba poder, receba libertação, receba favor para se levantar e completar aquilo que você começou, em nome de Jesus. E você tem tanto poder para isso, que eu quero que você coloque a mão no ombro de quem está do seu lado e declare profeticamente, em nome de Jesus, você tem uma unção para completar o que começou. E eu digo que você vai terminar o que você começou. Você vai terminar o que você começou. Você vai terminar o que começou. Você terminará aquilo que começou. Você vai até o fim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu abençoo a sua vida. E eu declaro
Que essas palavras tenham tomado conta do seu coração. Cada mensagem, olhos não viram, ouvidos não ouviram, não desceu ao coração daqueles que amam o Senhor. Você terminará o que começou. O que vier às suas mãos para fazer, faça, com a força que o Espírito te deu. Ele te deu força já. Coloque em ação. O Senhor te habilitou a realizar coisas muito grandes. Toma posse de cada palavra, desse tempo novo, de mudanças poderosas. Ocupe esse lugar. Tire o olhar do que está inacabado. Enxerga como Deus enxerga. E viva a glória dele. Em nome de Jesus, eu declaro essa unção, esse poder, essa graça, esse favor sobre a sua vida. Agora, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação. É o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.